Boa noite, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. Quero convidar você a refletir junto comigo nessa palavra. Eu queria que você assistisse até o fim, amém? Até o fim esta palavra. E antes eu queria que você pegasse um copo com água, colocasse aí do seu lado. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração para você que acredita na palavra de Deus. Não é na minha palavra não, na palavra das Escrituras Sagradas. Então nós temos que acreditar aqui, aqui está, onde nós temos que depositar a nossa confiança, a nossa esperança. É aqui que nós temos que viver. Ouvir qualquer pastor, você pode ouvir, qualquer padre, qualquer irmão pregar, é muito bom você ouvir, porque aí você vai analisar o que o pastor está falando e o que está nas Escrituras Sagradas. O que o pastor está falando está nas Escrituras Sagradas, então guarde o que está nas Escrituras Sagradas no seu coração, porque é a palavra de Deus quem vai conduzir nós a um bom caminho. É a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é duas versões, o bem e o mal. A Bíblia, ela é o bem e a Bíblia é o mal. Como assim, pastor? A palavra de Deus é o bem para quem obedece e o mal para quem desobedece. Quando Deus mandou Abraão sair do meio da terra dele para um lugar aonde Deus ia mandar, ele disse: vá, e quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, muito importante a gente analisar as palavras que saem da nossa boca. As palavras, ela volta para a nossa cabeça. Sai da boca e volta para a cabeça. Preste atenção. O que contamina cada um de nós é o que sai de nós. Então, observa nessa parábola aqui em Lucas 18, versículo 9, né? Lucas 18, versículo 9. Observa, se você observar o que está acontecendo ao redor da sua vida hoje, na igreja, na casa, na rua, aonde você anda, observa o que está acontecendo ao redor da sua casa, ao redor, dentro de casa, aonde você vai, no meio dos amigos, no meio das amigas, observa, porque Jesus falou uma parábola. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por ser considerado justo e desprezava os outros. Então, este homem, ele falava de si, se exaltava, se crescia, dizendo que era o tal, né? Era ele que era o tal. Então, como a palavra de Deus nos dá a orientação para que nós possamos entender o que a palavra de Deus nos dá, a direção, para que nós venha ter uma vida, mas é uma vida com quem? Com Deus, e não uma vida com o mundo, né? Porque se eu me orgulho, se eu me acho, se eu cresço, se eu piso nos outros, isso eu estou destruindo a mim mesmo. Eu estou destruindo a mim mesmo. Por quê? Porque eu estou deixando de confiar, de acreditar, de viver um Deus maravilhoso para confiar em mim e fazer a minha vontade. Então aí nessa carta de Lucas, do Lucas, né, versículo 9,
nos mostra a direção aonde Jesus, né? Vou pregar aqui na Bíblia Católica essa palavra. Vou pregar na Bíblia Católica, porque eu tenho a versão da Bíblia Católica corrigida e atualizada, né? Eu sempre prego nas versões para mostrar. Propôs também esta parábola a uns que confiava em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Ele cria, né? Ele confiava, ele acreditava, né? Que estava, né? Cheio de orgulho, cheio disso, cheio daquilo, e ele desprezava, achava muito justo. Tem muita gente que é justo demais. Tem muita gente que quer ser direito demais. Direito de uma forma que está se destruindo cada vez mais. Você sabia disso? Então esse homem, ele era um crente, mas era um crente que ele olhava para si mesmo, vivia de si mesmo, confiava em si mesmo, e ali passou a desprezar os companheiros, as pessoas, começou a desprezar as pessoas. Tem muito crente hoje que despreza as pessoas, que despreza. Tem crente que passa, nem uma paz olha para o outro irmão, vira a cara para o outro lado, não fala com ninguém, é cara fechada. Tem muitas pessoas. Então, no tempo de Jesus também acontecia essas coisas. Então, meu amado irmão, como diz, versículo 10, olha para você ver, né, no versículo 10, ele diz: 2 homens subiu ao templo, foi para a igreja, para orar, um fariseu e o outro publicano. Era um fariseu e o outro que? Era publicano. Aí você para analisar, né? Era 2 homens, um fariseu e o outro publicano. Na linguagem de hoje, observa, preste bem atenção no que eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam entender. Na linguagem de hoje, a Bíblia diz, observa, no versículo 9. Não, o livro foi o versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de imposto. Um era fariseu e o outro cobrador de imposto. Observa, 2 homens, né? E isso, cada um mais orgulhoso do que o outro. Não é assim que acontece hoje? Então observa aí, o fariseu de pé, né? Tem pessoas que não têm humildade para chegar na igreja e dobrar os joelhos e orar. Tem pessoas que não tem, não. Tem pessoas que oram em pé, às vezes nem ora, chega, se senta, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, não dá uma paz, não dá nada. Aquele orgulho, se achando. Então fizeram isso no tempo de Jesus. O publicano subindo, ele diz aqui, o fariseu de pé a si mesmo orava, para si mesmo, ele orava para si mesmo, ele não orava para Deus, ele orava para si mesmo, né? Orava para si mesmo: ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais, homens roubadores, injusto, adulteram-se, e nem ainda como este publicano. Quer dizer, ele estava orando de si mesmo e acusando o colega que estava do lado dele. Aí você para um pouco para analisar. Olha a história deste homem para você entender como esse homem estava fazendo, porque ele está dizendo que era justo, mas ele estava de pé. Não sou como esse ladrão aí, que rouba as pessoas, que faz isso, que faz aquilo. Ele estava acusando, orando, mas na oração estava acusando o companheiro dele, né? Não sou como esse publicano.
né? Rouba, né? Que não sou como os demais homens roubadores. Injusto, quer dizer, adultério, que era roubar, e também não era casado, né? Adultério fazia relação fora do casamento, né? Adultério, nesse adúltero, e nem ainda com este publicano. Versículo 12. Jejum, olha bem, jejum 2 vezes no mês. Observa para você entender o que este homem está fazendo, né? Aí que pulou aqui, né? Observa o que este homem está fazendo. Ele está, né? Zombando do seu companheiro. Jejum 2 vezes na semana. Ele jejuava 2 vezes na semana. Quer dizer, olha, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele também dizia que dava o dízimo. Olha para você ver que não adianta você dar o dízimo e você não perdoar uma pessoa que lhe fez uma ofensa. Você é dizimista, você está na igreja, mas você não perdoa uma pessoa que te ofendeu. Mesmo assim este homem. Olha aí no tempo de Jesus como era. E ele dizia aqui, ó, né? Observa, digo vós que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, envergonhado, mas o que si mesmo se humilha será exaltado. Então aí você para um pouco para analisar. Este homem estava humilhando o companheiro. Não sou como este publicano, né? Olha o que ele diz: jejum 2 vezes, não sou mais o publicano, estando em pé também, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha o que esse homem, o outro estava se exaltando, e esse disse: tenha misericórdia de mim, que eu sou falho, sou pecador, fiz muitas coisas erradas. Ele estava se humilhando, e esse outro estava, né? Estava exaltando, se exaltando, né? Dando uma como é que diz? Querendo ser mais do que os outros, né? Como diz a palavra. Traziam-lhes também as crianças, né? Aí eu pulei aqui. Digo vós que este homem desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se humilha, se exalta, será humilhado. Mas o que se humilha, o que se mesmo se humilha, será exaltado. E naquele momento que Jesus contou esta parábola para o povo, para a multidão, chegou a ele o seu irmão e trazendo também crianças. O seu irmão trouxe criança até Jesus. Traziam-lhes também as crianças para que as tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, os repreendiam. Pastor, só um pouquinho. Pastor, e quem é que repreendia? Este homem aí que repreendia, não queria que as crianças se aproximassem de Jesus, era o Judas. Judas querendo se justificar. Não incomode o mestre, um também que queria se justificar.
E quando Maria chegou nos pés de Jesus, derramando o bálsamo, Judas disse: para que esse desperdício? Poderia vender por 30 moedas de prata e dar aos pobres, porque ele não tinha nada a ver com pobre. O problema dele não era pobre, o problema dele era a ganância de roubar, de juntar para ele mesmo. Então, mesmo assim, trazia, e Judas não deixava as crianças se aproximar de Jesus. Tem muita igreja que não permite que as crianças estejam ouvindo a palavra. Não. Tira as crianças para outro canto para não atrapalhar. Eu quero todo mundo junto, eu quero que as crianças ouçam, porque o próprio Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixa vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Uma delas é o reino de Deus. Aí você para analisar. E os pais e as mães que levam as crianças, que deveriam segurar as crianças, para que as crianças possam também se alimentar da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Só que hoje é impossível, porque muitos não têm como é que diz? O ensinamento que é para ser, né? A doutrina que é de pai e mãe não tem. Hoje quem grita é as crianças, quem manda é as crianças, e aí vai. Eu vejo coisas que é triste, mas cada um tem o seu caminhar, né? Então aqui também aconteceu. Judas também impediu que as crianças chegassem até Jesus. Jesus disse aqui no versículo 17: em verdade, observe, em verdade vos digo que qualquer que não recebe o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entra no reino do céu. Então, por que a parábola fala não recebe? Se você parar um pouco para analisar, o coração de uma criança, ela não tem mágoa, nem ódio, nem rancor, não. Se você disciplina, dá uma chinelada, uma chicotada nos seus filhos, mesmo ele chorando, tu chama ele, ele vem para o teu colo. Por quê? Porque no coração dele não existe rancor nem guarda mágoa. É inocente, é limpo. Por isso Jesus disse que nós temos que ser como criança, que não venha guardar mágoa e nem rancor, não. Nada venha guardar de coisas impuras nos nossos corações. Nós temos que ser como uma criança. E aqui no versículo 19, para terminar, ele fala: respondeu-lhe Jesus: por que me chamais bom? Observa, versículo 18, perdão. E perguntou-lhes um dos principais: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem rico, de condições, chegou no momento para querer colocar Jesus à prova. Depois que ele viu Jesus dando essa explicação, esses jovens, como sendo justo, reconhecendo que ele é reconhecedor, aproximando de Jesus, chegou perto o homem de posição e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer? Então Jesus conhece o coração de cada um de nós. Não adianta você querer mudar alguma coisa. O pai, ele nem dorme nem cochila, não cochila nem dorme. Deus,
nosso Pai. Ele está todo o tempo olhando para cada mal feito ou bem feito nosso. Deus está inclinando para ver e olha e protege aqueles que é justo. Os injustos não. Mas o que é justo, Deus está todo o tempo protegendo. Então, como esse homem chegou até ele, botando a prova, respondeu-lhes Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. Jesus deu a resposta. Por que Jesus deu essa resposta? Porque o coração daquele jovem não estava em Deus. O coração daquele jovem estava nos bens materiais dele. Por isso que Jesus chegou e falou: por que você me chama bom? Bom é só um, porque o Pai tem misericórdia de você, mas eu não. Então é a palavra que você tem que entender. Deus, ele é rico em misericórdia, né? E ajuda muito as pessoas. Então, para você mostrar nessa parábola, né? Ele chega aí no versículo 20, né? Versículo 19, Jesus respondeu: por que você me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. O próprio Filho de Deus falou isso: só Deus é bom e mais ninguém. No 20 ele diz: vocês conhecem os mandamentos? Não matem, não adulterem, não matem, não roubem, não dê falsos testemunhos contra ninguém, respeite o teu pai e a tua mãe. Então, olha o mandamento que aquele homem falou. Aquele homem, Jesus perguntou para ele. Ali foi Jesus que perguntou para ele: sabeis os mandamentos? Jesus disse: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra a teu pai e a tua mãe. Então aí, como as pessoas dizem, presta atenção, como as pessoas, muitos pregadores dizem que o Velho Testamento foi abolido, que não vale mais, né? Que quando fala do Velho Testamento, fala de alguma coisa, não, isso aí não vale mais nada não, isso aí já foi abolido, isso aí não existe mais, só vale os 10 mandamentos. A única coisa que vale do Velho Testamento é o dízimo para as igrejas. O dízimo, o Velho Testamento vale em todas as igrejas, mas as outras coisas não valem mais. O livro do Velho Testamento para muitos pastores não vale mais, né? Não vale mais. Os 10 mandamentos foi escrito por o próprio Deus. Não foi homem que escreveu os 10 mandamentos. Foi Deus, e está também no Velho Testamento. Se Deus fosse abolir o Velho Testamento, por que Deus não escreveu os 10 mandamentos no Novo Testamento? Aí você para analisar. Deus escreveu no Velho Testamento, as 2 tábuas entregou a Moisés. Moisés entregou o mandamento de Deus dentro da arca, e o mandamento de Moisés do homem foi posto do lado de fora da arca. Então aí você para analisar, né? Você para analisar que este homem falou. Então, se lá está abolido, aqui não foi abolido não. Não matarás, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. E quantas pessoas não estão matando a si mesmo? Fumando, bebendo, drogando, cheio de droga, está matando a si mesmo. E o próprio Deus diz: não matarás. Não matarás, né? Não furtarás. O que é furtarás? Quer dizer, tem muitos que estão dentro da casa de Deus, mas está roubando a Deus, não devolve os 10% que é de Deus. Aí foi o próprio Deus que diz que não roube, não furtar é não roubar. Está no Velho Testamento, também está no Novo Testamento, não furtarás. Não é só no Velho Testamento. Se o Velho Testamento foi abolido, então no Novo abolido foi também, então está aí, não furtarás.
não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai, que é a Deus. Honrar a Deus é as primícias. Tudo que você ganha primeiro, antes de sua feira, antes do seu trabalho, antes de você pagar suas dívidas, primeiro tira o que é de Deus. Tira o que é de Deus e depois você vai procurar uma igreja evangélica. Se você não tem a sua igreja, você procura uma igreja evangélica. Pastor, eu vim devolver a minha fidelidade com Deus. E aí você vê a janela do céu se abrir sobre a sua vida. E Deus repreende o devorador, o espírito imundo da sua vida. Só que as pessoas continuam furtando. Crente evangélico, mas não são fiel, não devolvem o que é de Deus. Então não furtarás, está dizendo, honra teu pai, que é a Deus, e a tua mãe, que é a igreja. A igreja tem que ter mantimento da igreja, trazer todos os dias para casa do tesouro, para que haja mantimento, o alimento do pastor, o aluguel, água, luz, dinheiro para comprar terreno, para fazer igreja, é com o seu dízimo. É para isso que serve o seu dízimo, para ajudar, para ganhar alma, para ir para outros lugares também ganhar alma, se através do seu dízimo. Você devolve o que é de Deus, o pastor vai, paga água, paga luz, tem viagem, paga a viagem, paga tudo que é para fazer a obra de Deus. Então aí você honrando a Deus, sendo fiel a Deus e honrando a igreja, trazendo tudo que a igreja precisa, então você farás a obra de Deus. Então foi isso que o próprio Jesus falou. Honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhes: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, ele era um conhecedor da palavra de Deus, Ele conhecia os mandamentos de Deus, então ele vivia nos mandamentos de Deus. Mas aí, olha o que ele fala: e o homem respondeu: desde criança eu tenho observado todos estes mandamentos. Quer dizer, é tipo assim, eu sou crente nascido evangélico, eu conheço tudo, mas não obedecia. Ele conhecia tudo, mas não obedecia. Quando Jesus ouviu isto, disse: falta mais uma coisa para você. Vende tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terás riquezas no céu. Depois venha e me siga. Então, olha o que Jesus disse para este homem. Ouvindo isto, Jesus disse, disse-lhes: uma coisa ainda te falta, vende tudo. Hoje tem muita gente mandando as pessoas vender tudo que tem dentro de casa e colocar no altar de Deus. Não. Jesus não mandou vender tudo e trazer para a igreja. Não. Ou estão usando, muitas pessoas estão usando isso. Muito pastor está usando. Vende tudo que tem e traga para a igreja. E Deus vai fazer maravilha na sua vida. Aí não é correto. Estão usando essa palavra aí. Jesus falou isso, vende tudo, porque o coração daquele homem não estava em Deus, estava nos bens material dele. Por isso Jesus falou aquilo. Ele disse: vende, falta de alguma coisa, e tendo mais, e dê aos pobres. Dê aos pobres, não é para guardar, trazer para a igreja, não, é para dar aos pobres, e terás um tesouro no reino do céu. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aquele jovem era rico demais, mas ele ficou muito triste, porque o coração dele não estava em Deus, estava nos bens materiais. Então, quantas pessoas hoje não estão com seu coração em bem material? Está na igreja, mas o seu coração não está
na obra de Deus, não está em honrar o Pai, agradar a Deus, fazer a obra de Deus, não está. Está no coração de ganhar mais e mais, né, e desprezar os outros. Tá vendo? Então tá aí a palavra de Deus. Medita, guarde a palavra, viva a palavra, confie na palavra. Pegou sua água? Vamos orar agora comigo? Pai, mais uma vez eu entro na tua presença, primeiramente para agradecer. Obrigado, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu esta oportunidade. E aqui, meu Pai, entrego esta palavra ao Senhor, que o Senhor possa guardar no coração de cada pessoa que vai ouvir ou que está ouvindo. Que o teu poder, meu Pai, envolva sobre estas vidas, removendo, meu Deus, o câncer, a leucemia, diabetes, removendo, meu Deus, as inflamações no útero, removendo os miomas, remova, meu Pai, todos os espíritos imundos que caia por terra deste lado, desta casa, desta família. Essa pessoa está atormentada, perseguida, e eu falo em nome de Jesus, espírito de perturbação, espírito imundo, sai da vida dele, sai da mente dela, sai da casa, do lar. É em nome de Jesus que eu te repreendo, maldito. Pega o que é teu e saia para a glória do nome do Santo Deus maravilhoso. Eu te ordeno em nome do Senhor, Pai, consagra esta água. Quem beber, tomar banho ou se lavar, passar no mioma, que não seja água, Pai, mas o poder, a unção do Senhor esteja nesta água para remover todo o mal, para remover toda doença, e que os demônios caiam por terra em ouvir a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra, eu determino consagrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Bebe da água, receba a tua cura, receba a tua libertação em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amém? Ajude, gente, essa obra. Quem puder nos ajudar, o número vai estar embaixo aí, o número da chave Pix. Quem puder nos ajudar a pagar o aluguel deste mês, água e luz ainda, falta pagar ainda, eu faço um apelo a todos. Você que puder, o seu coração, que Deus tocar no seu coração, embaixo vai estar o número da chave Pix, aonde você pode nos ajudar com essa caminhada. Amém, meu amado? Então tá aí, amanhã, você puder, amanhã, envie para mim e diga, pastor, aí é minha fidelidade, aí é meu dízimo, aí é minha oferta, amém? E diga e manda o comprovante para mim, orar pela sua bênção, para que Deus possa derramar mais e mais na sua vida. Amém? Que Deus ilumine, que Deus abençoe. Meus parabéns para todos que completaram anos de vida hoje. Muitos e muitos anos de vida. Um abraço, um beijo enorme no coração. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Fique com Deus.